Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo País. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 16. A imensidão do espaço. Aqui a ilustração. Dona Benta, Pedrinho, Narizinho e Emília estão contemplando a lua e as estrelas, junto a uma árvore. O que será que está acontecendo? Vamos descobrir. No dia seguinte não houve lição. Vieram visitas. Primeiro, o Chico Piramboia, um caboclo das redondezas, muito manhoso. Queria por força que Dona Benta barganhasse a vaca mocha por uma égua lazarenta que ele tinha. Amolou 2 horas, tomou café, cuspiu no chão e afinal se foi sem a vaca. Mais tarde apareceu o compadre Teodorico, para a clássica visita que fazia a comadre a cada quinzena. Também amolou, tomou café com bolinhos e lá se foi na mesma, depois do jantar. Felizmente o tempo havia mudado e tiveram uma noite tão linda que Dona Benta saiu com os meninos para ver as estrelas. E a conversa recaiu sobre a astronomia. Se os grandes conquistadores ou os insolentes vencedores de hoje, começou Boa Senhora, tivessem tempo de contemplar e meditar esse céu estrelado, fatalmente abaixariam a crista do orgulho e se recolheriam suas respectivas insignificâncias. Se a Terra é um pontinho microscópico nesse infinito espaço que nos rodeia, que somos nós? Que é um ditador? Muito menos que um micróbio imperceptível. E que é o Sol, essa imensa estrela que boia no espaço rodeada dos planetas sem os filhos? Um micróbio do espaço infinito. Porque infinito quer dizer o que não tem fim. Os meninos ficaram pensativos. Por mais que eu reflita, vovó, disse Pedrinho, não consigo nem de longe compreender uma coisa sem fim. Por maior que seja o espaço, parece que há de acabar num ponto. E que fica para adiante, objetou Dona Benta. Quando uma coisa acaba, começa outra. Que coisa poderá começar depois do espaço acabar? Não sei, não entendo. Se começo a pensar nisso, esbarro em 2 não entendimentos. Não entendo o espaço infinito e também não entendo o espaço com fim, diz Pedrinho. Fico bobo. E bobos também ficam os maiores sábios que refletem sobre o assunto. Por esse motivo, os homens sempre olharam o céu com espanto e medo. No começo não entendiam coisa nenhuma, e tiveram a impressão de que as estrelas existiam para regá-los aos nossos olhos, e que a Terra era chata e fixa. Na opinião dos indianos, a Terra é aguentada por cima de um elefante, lembrou Pedrinho. E esse elefante está apoiado onde? Fica um mistério. Todos os povos antigos tinham a ideia da chateza e fixidez da terra, prosseguiu Dona Benta. Mas lá entre os gregos, o povo mais inteligente que ainda apareceu sobre a terra, um sábio de nome Aristarco, apresentou uma ideia nova. A Terra e os planetas não eram parados, giravam em redor do Sol. Toda a gente se levantou contra ele, porque semelhante ideia contrariava o ensinado pela religião grega. Mas a religião é que estava errada, não Aristarco. Certos fenômenos do céu, como não fossem compreendidos, amedrontavam os homens. Mais de meio século antes de Cristo, houve uma batalha entre os medos e lídios, durante a qual ocorreu um eclipse total do Sol. O pavor foi tamanho que os soldados interromperam a luta para fazer as pazes. Ora, graças, exclamou Narizinho. Pelo menos esse eclipse salvou a vida de muita gente.
Mais tarde, quando os turcos invadiram a Europa, surgiu no céu um cometa. Os cristãos apavorados puseram-se a rezar: livrai-nos, Senhor, dos turcos e do cometa. Finalmente apareceu aquele famoso sábio do barômetro, Galileu. Era um verdadeiro gênio, um grande inventor. Foi quem teve a ideia do primeiro telescópio. Construiu e com ele deu grande passo no estudo dos corpos celestes. Observou as montanhas da Lua e foi o primeiro a ver os 4 satélites do planeta Júpiter. Também confirmou a ideia de Aristarco da Terra e dos demais planetas girarem em redor do Sol. Foi tido como louco e obrigado pelos padres a renegar essas ideias, sob pena de ser salvo do vivo. Na verdade, teve mais coisa, não foi assim tão simples. Galileu está na lista de ouro dos grandes gênios da humanidade. O seu telescópio virou um assombro. Foi se aperfeiçoando cada vez mais e permitindo que cada vez mais o homem desvendasse os segredos do céu. Está aí uma coisa que eu sempre quis, disse Pedrinho: espiar o céu pelo telescópio. Se ficar rico, hei de ter o meu telescópio. Não sei como é que era na época dele, mas atualmente você não precisa mais ser rico para ter um telescópio. O lindo seria se espiássemos o céu pelo telescópio que os americanos construíram para o Observatório de Palomar, perto de San Diego, uma cidade da Califórnia, o maior do mundo, e o custo foi de $6 milhões. Naquela época. Hoje, $6 milhões representa muito mais do que naquela época. Naquela época era muito dinheiro. Hoje o custo seria muito maior para fazer o mesmo telescópio. Mais de 100 mil contos em nossa moeda, exclamou Narizinho de olhos regalados. Por isso gosto dos americanos. Só eles têm a coragem dessas coisas loucas. Se fosse na Europa, todo esse dinheiro iria para novos canhões ou aviões de bombardeio. Talvez no fim deste ano de 1937, esse telescópio fique pronto, continuou Dona Benta. Tenho aqui num livro a fotografia da matéria-prima da principal das suas peças, um disco de cristal de 200 polegadas de diâmetro. Em metros, quanto é isso, Narizinho? A menina fez o cálculo de cabeça. Cada polegada tendo 2,76 centímetros, as 200 polegadas correspondem a 5,5 metros, maior que o mastro de Santo Antônio que Pedrinho ergueu no ano passado. Bem grande. Mas se o telescópio começaram a produzir... Será que ele ficou pronto em 1967? Se você sabe se esse telescópio ficou pronto, quando ficou pronto e quando começou a ser utilizado, coloque nos comentários aqui embaixo. Qualquer informação que você saiba sobre esse telescópio. Para formar esse disco, ou cristal, prosseguiu Dona Benta, teve de ser fundido e despejado no molde, mas só para resfriar levou anos. Havia o perigo de fender-se com um resfriamento rápido, de modo que o puseram numa câmara aquecida, cuja temperatura durante meses e meses fosse descendo gradualmente. Que pena Galileu está morto, exclamou Pedrinho. Imaginem o seu prazer se vissem a que ponto chegou o nobre telescópio que ele construiu. O prazer maior de Galileu seria outro, disse Dona Benta. Ver sua opinião sobre o movimento da Terra aceita por todo o mundo. Ele que quase foi assado vivo por dizer que a Terra girava. Mas como o céu sempre interessou profundamente ao homem, desde cedo começou a ser estudado. Surgiram os astrólogos, uns homens que entendem dos astros, e como fossem criaturas mais espertas que as outras, logo reduziram a nova ciência negócio, tornaram-se importantes e poderosos. Os próprios reis tinham medo dos astrólogos, por causa das suas previsões que faziam, de nariz para o ar e olhos nas estrelas. Até hoje existem astrólogos, porque a raça dos espertos só desaparecerá quando desaparecer o último tolo. Esses falsos sábios pretendiam e ainda pretendem conhecer o passado, o presente e o futuro por meio da observação dos astros. Entre os astrólogos, porém, havia espíritos sérios,
que não se utilizavam da astrologia para engasojar os ingênuos. Esses, sim, estudavam o céu, tratando de acumular fatos que permitissem conclusões. E tanto fizeram que deram origem a uma ciência nova, ciência de verdade, chamada astronomia. Quer dizer que a astronomia é filha da astrologia? Sim, como a Eulália, não tão ajuizada e séria, é filha do Chico Piramboia, aquele espertalhão que tentou me impergir uma égua lazarenta e cega de um olho. Os começos da astronomia estão no Velho Egito, na Velha Babilônia, entre os caldeus e outros povos da antiguidade. Muitos séculos antes de Cristo, já existiam ideias certas sobre os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, como também já haviam batizado as constelações mais importantes. Mas os sábios da Grécia foram os primeiros a dar forma científica a esses conhecimentos. Os gregos eram eminentemente poéticos, de modo que reduziam todos os fenômenos da natureza a mitos lindos. As constelações não escaparam à mitificação. Existem no céu duas estrelas de primeira grandeza chamadas Betelgeuse e Rigel, que fazem parte da constelação da Grande Ursa, lá perto da estrela polar. Os gregos a explicavam por meio de um mito. Júpiter, o deus dos deuses, e também um grande pândego, apaixonara-se por um Calisto, uma bela ninfa. Mas Júpiter era marido de Juno, deus ciumenta como qualquer mulher de hoje. E Juno deliberou dar cabo de Calisto. Percebendo as más intenções da esposa e querendo defender Calisto, Júpiter transformou-a em ursa. Ah, exclamou Emília, então o negócio de virar uma coisa noutra, de que as fadas tanto gostam, é invenção velha de Júpiter. Sim, Júpiter virou Calisto em ursa, mas Juno veio a saber em Regoldiana, caçadora, de matá-la em uma de suas caçadas. Vai Júpiter e descobre a combinação, porque os deuses eram danados para adivinhar o pensamento uns dos outros. E virou a ursa em estrela. Nasceu assim a grande ursa. E a pequena ursa? Uma filhinha de Calisto, de nome Arcas, ficou sendo a pequena ursa ao lado da sua mãe. Mas Juno percebeu a tramóia e, furiosíssima, foi ter com Oceano, o rei dos mares, ao qual pediu que nunca deixasse as duas ursas deitarem-se no oceano, como fazem as outras estrelas que não ficam no rumo do polo. Por esse motivo, ficaram as duas coitadinhas perpetuamente grudadas no céu, sem poderem nunca regalar-se com os banhos de mar que refrescam suas companheiras. Então os gregos tão inteligentes acreditavam que as estrelas se deitam no mar? Poeticamente era assim. Como a Terra está sempre girando, as estrelas dão a impressão de desaparecerem no oceano para reaparecerem na noite seguinte. Como quem todas as noites vai para a cama. Juno condenou as ursas a não repousarem nunca. Que coisa! Eles brigavam bastante, então, os deuses daquela época. Interessante o mito, vovó. Um dia precisamos estudar tal mitologia grega. Pelo que sei dela, é das coisas mais lindas que os poetas inventaram. Dava uma autêntica novela aquilo. Deixaria no chinelo as novelas mexicanas. Você já viu uma novela mexicana? Se já viu, coloque nos comentários aqui embaixo. Os mitos não foram inventados pelos poetas, e sim pelo povo. Os poetas apenas lhes deram forma literária. Os gregos batizaram as principais estrelas e constelações. Por isso há tantas trazendo nomes de deuses e heróis gregos. Mas os gregos não podiam ir longe no estudo do céu por falta de instrumentos. O telescópio só foi inventado há uns 300 anos. E o espectroscópio é dos nossos dias. Que é espectroscópio? Quis saber a menina. Canudo de espiar os espectros ou fantasmas, disse Emília. Mas Dona Benta corrigiu. Trata-se de um instrumento maravilhoso que havemos de estudar no capítulo da ótica,
parte da física que trata das coisas da visão. Aqui tem uma ilustração. É esse aparelhinho aqui. Se você sabe alguma coisa mais sobre esse equipamento, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas dê uma ideia rápida, vovó. Bom, o espectroscópio se baseia no prisma, que é um pedaço de cristal triangular que tem a propriedade de decompor a luz. A luz comum ou branca é composta de raios de todas as cores do arco-íris. O prisma a decompõe nessas cores. A luz branca entra por uma face do prisma e sai por outra face transformada em luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo e roxa. Isso já sei, diz Pedrinho. Bom, qualquer corpo incandescente olhado através do espectroscópio mostra uma faixa de cores na ordem que eu mencionei. Um vermelho puxando fila e o roxo no fim. Mas se um gás incandescente for olhado através do espectroscópio, mostra em vez da faixa colorida, uma ou mais linhas coloridas. E essas linhas não variam para um dado gás, de modo que os químicos têm esse instrumento um meio de conhecer que substância há num corpo qualquer. Basta que aqueçam esse corpo até reduzi-lo ao estado gasoso e examinarem um gás através do espectroscópio. Pelas linhas coloridas que aparecem, eles dizem que substância há no gás. E os químicos? Mas o tal espectroscópio não é um instrumento dos astrônomos? Objetou Pedrinho. De ambos. Os astrônomos utilizam para examinar a luz que vem dos astros. E por meio das linhas coloridas que se formam, conseguem saber de que elementos esses corpos celestes são formados. Também pelo exame das linhas, podem saber se os astros estão se aproximando da Terra ou se afastando, e ainda com que rapidez estão caminhando. Aqui tem mais uma ilustração. Um cometa. Você já viu um cometa? Você já viu um cometa ao vivo? Coloque nos comentários aqui embaixo. Que maravilha, vovó! Exclamou o menino. Parece incrível que, com um instrumento tão simples, o homem possa descobrir coisas tão importantes. Saber que elementos é formado uma estrela é de dar tontura na gente. Realmente, meu filho, com esse instrumentozinho, os astrônomos calculam o peso dos astros e determinam muitas outras coisas. Foram, portanto, as duas invenções, um telescópio e o espectroscópio, que permitiram o tremendo avanço da astronomia. Prodigioso, murmurou Pedrinho, com os olhos no céu. Mas por mais que eu olhe, vovó, não compreendo o espaço. Sinto uma tontura. Dona Benta ia falando. A ideia que os sábios fazem do espaço é a de um vácuo sem fim onde regiram os corpos celestes. Sua imensidão não pode ser compreendida pela nossa fraca inteligência, meu filho. Se um automóvel a 140 km por hora partisse do Sol na direção de Mercúrio, que é o planeta mais próximo, levaria 70 anos para chegar. E levaria 7.000 anos para chegar ao planeta Plutão, que é o mais afastado do Sol. Pensei que o mais afastado fosse Netuno, disse Narizinho. Esse Plutão não é meu conhecido. É um planetinho ainda menor do que a Terra, e perdido a uma distância imensa de nós. Está a 6,4 bilhões de quilômetros de nós. Nossa Senhora! Exclamou a menina. Fico tonta com esse negócio de bilhões de quilômetros. Daqui até a fazenda do seu compadre são só 4 quilômetros e a gente cansa quando vai a pé. Imagina andar daqui até Plutão. Vai andar a vida inteira e não chega. Digamos que uma criança, quando nascesse, recém-nascido, um bebezinho recém-nascido, começasse a correr em direção ao Plutão. Corresse a vida inteira, não parasse para nada. E vivesse até aos 100 anos. Sem parar para nada. Para banheiro, para comer, dormir, para nada. Não ia chegar.
Consegue imaginar essa distância? Eu não. Pois bem, minha filha, apesar dessas distâncias imensíssimas, o Sol com os planetas e todo o espaço que eles circunscrevem nos seus giros não passa de pontinhos na parte do espaço que os astrônomos já consideram explorar com o telescópio. Sim, porque além desse espaço que o telescópio alcança, há ainda um infinito de espaço em todas as direções. Que horror, vovó! Não sei como os astrônomos não acabam loucos. Eu, se fosse dedicar-me a essa ciência, dava com os costados no hospício de Juqueri. Pois o que acontece é justamente o contrário. A profissão que há menos loucos é a dos astrônomos. A contínua contemplação do espaço infinito faz que eles olhem com imensa superioridade para as coisinhas mínimas, a que os homens comuns dão tanta importância, como o dinheiro, o amor e outras preocupações de micróbios. Mas as distâncias entre os astros são realmente tamanhas que houve necessidade de criar as medidas novas. As nossas léguas e quilômetros não são de medidas microbianas. Daí a criação do termo do metro dos céus, o ano-luz. Já sei, disse Pedrinho, na geografia. A senhora tocou nesse ponto. A luz caminha com uma velocidade de 297.600 km por segundo. E, portanto, caminha 9 trilhões 256 mil bilhões 550 milhões 400 mil por ano. Quilômetros, acredito. Um ano-luz corresponde a quase 10 trilhões de quilômetros. Isso mesmo. Pois bem, se aplicarmos essa medida para calcular certas distâncias no céu, veremos que da Terra, a estrela alfa da constelação do Centauro, que é a mais próxima do Sol, a distância é de 4 anos-luz. A distância entre a Terra e a estrela polar é de 286 anos-luz. E o telescópio nos mostra estrelas a distância de 100 mil anos-luz de nós, tão longe que nem sabemos se elas ainda existem. Ou seja, quando você olha para o céu e vê uma estrela, é capaz da estrela não existir mais. Consegue imaginar essa distância? Que é tão longe que quando a luz dela chega na Terra, a estrela não existe mais. Como isso se vemos a luz? Sim, vemos sua luz. Mas como vemos a luz dessas remotas estrelas, leva 100 mil anos-luz para chegar até nós. Podemos ainda estar vendo a luz de muitas que já desapareceram há milhares de anos. Os meninos ficaram pensativos. Dona Benta continuou. A astronomia nos mostra que as estrelas ou sóis variam de tamanho. Algumas têm o tamanho de nossos planetas. Outras são imensamente maiores que o Sol. A Betelgeuse da constelação de Órion é 27 milhões de vezes maior que o Sol. E Antares é ainda maior. E o Sol? Quantas vezes é maior que a Terra? Mais de 1 milhão de vezes. Quer dizer que então que a tal Betelgeuse é 27 trilhões de vezes maior que a Terra? Calculou o Narizinho. No mínimo, respondeu Dona Benta. Mas essas imensas estrelas não passam de bolas gasosas incandescentes. Antares, por exemplo, é uma bola de gás tão rarefeito que derrota o menor vácuo que os físicos produzem nos laboratórios. Como isso, vovó? Indagou Pedrinho. O vácuo dos físicos não é então completo? Não. Por mais que os físicos trabalhem, não conseguem produzir o vácuo absoluto. Resta sempre um bocadinho de ar extremamente rarefeito em todos os vácuos que o homem produz. Antares é composta de um gás 1 milhão de vezes menos denso que a água. Já o Sol é 1,5 vezes mais denso que a água. Outros astros existem tão densos que 1 polegada cúbica de sua substância pesa tanto como 1 tonelada de água. Que horror, vovó!
Então não há igualdade aqui na Terra. Então não há guindaste aqui na Terra capaz de erguer um tijolo feito de tal substância, diz Pedrinho. Sim, os nossos vagões de estradas de ferro se achatariam esmagados se puséssemos dentro dele tal tijolo, completou Dona Benta. A noite continuava límpida, sem uma só nuvem no céu, nem a menor bruma na terra. O ar parado, a temperatura deliciosa. O tremendo peso daquele tijolo fez que guardassem silêncio por alguns instantes. Por fim, Dona Benta rompeu. Que injustiça, Pedrinho, cometeu você anteontem, dizendo que esse nosso clima está mudando para pior. É lá possível imaginar noite mais linda e temperatura mais agradável? Realmente, vovó, concordou a menina. Se eu fosse encarregada de escolher uma temperatura fixa, que não variasse nunca, escolheria desta noite. Está tão agradável que me parece pecado ir para a cama. Emília olhava para o céu. Lá está a Via Láctea, disse ela, apontando sem medo nenhum de criar verrugas. Já estivemos brincando de fazer estrelinhas e cometas com a massa de astros que aquilo é. Lá eu... Para com os mitos, murmurou Norizinho. Nós agora só queremos ciência. Explique o que é a Via Láctea, vovó. Dona Benta apontou para certo ponto do céu. É aquele esbranquiçado que vemos lá em cima. Os sábios chamam essas massas esbranquiçadas galáxias e as consideram enormes acumulações de estrelas no espaço. Com o telescópio verificaram isso, pois distinguem várias centenas de milhões de estrelas na nossa Via Láctea. Talvez o novo telescópio de Palomar nos esclareça muito a respeito, mas no céu existem inúmeras galáxias como essa. As estrelas que as compõem nos parecem próximas, umas das outras, embora estejam separadas por bilhões de quilômetros. Você sabe alguma coisa sobre esse telescópio? Como é que é o nome? Palomar. Sobre o telescópio de Palomar? Sabe se ficou pronto? Sabe que fim levou? O que aconteceu com ele? Se sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Como a distância ilude, exclamou a menina. Daqui da Terra, as que formam a Via Láctea parecem juntinhas. Há um tipo de galáxias que os astrônomos chamam nebulosas, disse Dona Benta. Existem centenas de milhões pelo espaço, algumas contendo bilhões de sóis. Mas se é assim, vovó, a nossa Terra é mesmo uma isca de dar pena. E se a Terra é uma isca, meu Deus, que seremos nós? Átomos de perninhas? Jantar de presunção, completou Dona Benta. Mas tudo é relativo, minha filha. Suponha um átomo dentro de uma molécula. Para ele, a molécula é um espaço infinito. Não precisa chegar ao átomo, vovó, disse Pedrinho. Para um pulgão de roseira, a roseira é uma árvore gigantesca. Há pulgões de meio milímetro de comprimento. Para um bichinho desse, uma roseira de 2 metros de altura, como a que ele abriu a primeira rosa de vermelha ontem, corresponde a um jequitibá com 4.000 vezes a altura de um homem. Coisa que não existe. Na terra do pássaro roca, deve haver árvore desse tamanho, lembrou Emília. Senão, onde havia ele de sentar-se e fazer ninho? Deve ter, ou então ele faz no chão. Como ele é um pássaro grande, não vai ter nenhum predador que vá atacá-lo. Então ele pode fazer o ninho dele no chão tranquilamente. Houve uma pausa. Todos estavam de nariz para o ar, com a imaginação diante dali. Por fim, Dona Benta falou. Uma coisa grande nós temos, meus filhos, a imaginação. Se a nossa inteligência é limitada e de todos os lados dá de encontro a barreiras, temos consolo de montar no cavalo da imaginação e galopar pelo infinito. E puseram-se todos a galopar pelo infinito no cavalo da imaginação. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 250 inscritos, lanço um quadro novo. 1.000 inscritos e eu lanço uma grande surpresa aqui no canal.
Querem saber o que é? Então vamos chegar aos 1000 inscritos. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.